Olá, eu sou Bruno Moraes, em parceria com a Viva Decora, venho dar dicas como economizar energia. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. As cores que você vai escolher para decoração, elas podem influenciar na economia de energia, né? Eu vou citar até um exemplo, teve um filme do Al Gore, que ganhou um prêmio Nobel, e que chama Uma Verdade Inconveniente. E nesse filme ele até comenta que nos polos do globo, por os polos são de gelo, né? Eles refletem 90% dos raios solares. E aí, como os polos estão derretendo, eles estão virando o oceano, a cor do oceano, e a reflexão do oceano é 8%. A nossa casa é a mesma coisa, né? Se você usar uma telha de barro ou uma telha escura, ela vai chegar a absorver 80% dos raios solares, né? Então você está fazendo uma estufa dentro da sua residência. Teve até uma campanha de um tempo atrás do Green Building Council Brasil, que eles incentivaram as pessoas a pintarem os telhados de branco, que isso ajudaria muito na reflexão dos raios solares. Por exemplo, se você pintar o telhado da sua residência de branco, ele pode chegar a refletir 90% dos raios solares. E hoje em dia existem tintas próprias no mercado para fazer pintura de telhado, né? Então esse é um exemplo de como você consegue refletir a radiação do raio solar, não vai esquentar a sua residência, né? Você vai ter uma economia enorme de climatização dentro da sua residência. Isso serve tanto para os telhados como fachada. Então pense muito bem na cor que você vai escolher, se essa cor não vai absorver esses raios e vai esquentar a sua edificação. A gente fez uma construção em Atibaia, um projeto que eu fiz há uns 10 anos, e a gente fez uma abertura no telhado para justamente o ar quente, porque o ar quente ele sempre sobe, né? Então o ar gelado ele circula na residência, ele sobe e escapa por essa fresta que a gente deixou no telhado. E a gente fez uma proteção nessa fresta com umas telas para não entrar chuva dentro da residência. É uma residência uma residência de campo, que é um lugar muito ensolarado, que chega a fazer mais de 35 graus e não tem nenhum sistema de ar-condicionado. E a residência sempre está com clima fresco, né? Sempre o ar quente, a gente acabou fazendo um sistema de exaustão natural na casa. Então existem várias formas de você trabalhar com sistemas ecológicos, que você não vai gastar muita coisa, por exemplo, a pintura, esse sistema de exaustão natural que vai refletir diretamente na economia de energia. A disposição dos móveis dentro da residência ou uma área comercial, ele pode influenciar sim na economia de energia. Como? A gente sempre tenta posicionar, né, uma residência, um comércio que você tenha uma ventilação cruzada. Eu particularmente sempre tento fazer isso nos meus projetos, né? O que seria uma ventilação cruzada? Você ter uma abertura, uma janela num ponto e uma abertura, poderia ser uma janela ou uma porta no outro ponto, de tal forma que a ventilação entre por esse ponto, atravesse por todo o ambiente e saia pelo outro, né? Com isso ele acaba levando o ar quente, acaba renovando esse ar desse ambiente, né? Porque não adianta você ter uma abertura somente num ponto, o ar não vai fazer isso, ele não vai circular pelo ambiente e sair pelo mesmo ponto, né? Então sempre procure trabalhar com ventilação cruzada, né? Uma abertura num ponto do ambiente e uma abertura no outro ponto, né? E agora, se você posicionar móveis no meio dessa circulação da ventilação cruzada, você vai atrapalhar essa circulação, esse ar não vai passar pelo ambiente, não vai refrigerar, né? Consequentemente, você vai acabar esquentando o ambiente. Dependendo da posição que você for posicionar o móvel, você pode atrapalhar a circulação do ar e, consequentemente, você vai ter que climatizar esse ambiente. E aí você vai acabar gastando mais energia, né? Outra dica que eu deixo por exemplo, quando você for fazer um móvel em cozinha, procure deixar longe a parte de cocção, fornos, micro-ondas, cooktop, longe da geladeira, né?
Porque senão um vai roubar o ar quente do outro, né? Por exemplo, a geladeira ela precisa climatizar. Se você deixar a parte de cocção do lado dela, ela vai acabar pegando um pouco desse ar quente e ela vai acabar gastando mais energia. Eu sempre procuro nos projetos fazer um triângulo na cozinha, ou seja, você ter a parte de refrigeração num ponto do triângulo, a cocção no outro e no meio a parte de preparo dos alimentos e lavagem. Se você seguir essa regrinha do triângulo, você não vai ter problema. É importante você prestar bastante atenção no tipo de lâmpada que você vai escolher para a sua residência, seja escritório ou comércio, né? Cada lâmpada hoje ela tem um consumo diferente de energia. As lâmpadas, uma das que mais consumiam, que era incandescente, hoje não tem mais no mercado, né? Você não encontra mais para vender. Mas existem outros tipos de lâmpada, como a halógena, a de filamento, que é essa que está atrás de mim, né? Tem as lâmpadas pares, né? Que é a par 20, par 30. Essas lâmpadas, elas irradiam calor e elas acabam consumindo um pouco mais de energia, comparado, por exemplo, com uma fluorescente, como uma lâmpada de LED, né? Que quase não irradia nada de calor e são bem mais econômicas. Não são somente essas lâmpadas que a gente tem no mercado, mas essas que eu acabei de citar são as mais usuais, né? E não quer dizer que eu não defenda a mais econômica ou a outra. Você tem que saber mesclar, né? Por exemplo, uma lâmpada de filamento, ela é mais charmosa, você pode dimerizar ela, mais aconchegante, por exemplo, do que um LED, né? Então é legal você saber mesclar. Por exemplo, o de filamento você pode fazer um detalhe em cima de uma mesa de jantar, um pendente, né? E o restante da casa você pode trabalhar com LED, porque é o que vai ser o mais usual, né? E você vai conseguir economizar energia, tá? Então tome bastante cuidado quando for comprar a lâmpada para ver o consumo dela, né? Temperatura de cor também, que é a cor que a lâmpada vai refletir, né? Então tente trabalhar sempre com a mesma temperatura de cor, por exemplo, uma lâmpada mais amarelada ou branca, né? Mesmo que você use lâmpadas diferentes, com consumos diferentes, tente equalizar e trabalhar com a mesma temperatura de cor. Já me perguntaram como que eu poderia economizar também com a parte de iluminação, dimerizando uma lâmpada ou automatizando, pondo sensor de presença. O sensor de presença é legal que você acaba você acaba economizando, né? Porque você não precisa ficar desligando ou esqueceu de apagar a luz, então ele vai acender somente quando tiver a presença. Agora o dimmer, você não vai acabar economizando praticamente nada, porque ele não quer dizer que você diminuindo a intensidade, o lux, que você está diminuindo o consumo daquela lâmpada, tá? Uma coisa legal é automatizar a iluminação, porque daí você consegue controlar, apagar, por um timer, né? Então hoje existem vários sistemas que você consegue fazer esse controle que acaba gerando uma economia, né? Porque ele vai automatizar, às vezes uma lâmpada que você esqueceu, mas o fato de você comprar uma lâmpada dimerizável e instalar um dimmer, não é isso que vai refletir na sua conta, você não vai ter uma economia de energia. Quando você for comprar um equipamento, um eletrodoméstico, eu vejo bastante dúvidas, assim, principalmente de clientes lá no escritório. Eu posso comprar 220, 110, vou comprar 110 porque vai economizar mais. Na verdade, você não vai ter uma economia você comprando 110 ou 220, não é isso que vai refletir na sua conta de energia, né? O que você tem que prestar atenção quando você for comprar um eletrodoméstico é o consumo dele, a potência dele, né? Então hoje, por exemplo, você consegue comprar um forno elétrico, né? Com um consumo X, consumo 2X e consumo 3X, né? Então é isso que você tem que analisar, é isso que vai refletir na sua conta de energia. Então não quer dizer que eu tenho um forno elétrico, vai aumentar muito a minha conta. Não, você tem que saber escolher. Existem N tipos de fornos, N tipos de geladeira, né? Uma dica que eu deixo, por exemplo, o sistema de ar-condicionado, que é um que mais consome nas residências, né? O sistema antigo, ele desligava e ligava o compressor, né? Hoje a gente tem o sistema inverter. E esse sistema se encontra também nas geladeiras,
né? Preste atenção, eu indico você comprar o sistema inverter, porque ele mantém, ele não tem tanta oscilação de liga e desliga do compressor, e você tem uma grande economia de energia, chega a refletir em 40% de economia comparado com sistemas antigos, tá? Então hoje o ar-condicionado você consegue comprar com esse sistema inverter, você vai ter bastante economia, além do que, como ele mantém a oscilação, ele é mais silencioso do que os sistemas antigos, né? E as geladeiras hoje em dia também tem sistema inverter. Então eu aconselho você a prestar atenção na potência e esse sistema inverter nos aparelhos de climatização, tá? Você vai equipar sua cozinha, né? Então você tem a opção de colocar alguns eletrodomésticos a gás e outros elétricos, né? O que eu mais vejo hoje nos empreendimentos que as construtoras estão entregando em edifícios, em prédios, é que você não tem a opção de ligar tudo no gás, tá? Lógico, tem empreendimentos que você consegue fazer isso, mas não são todos. Às vezes eles deixam um ponto só que você consegue ligar um eletrodoméstico, né? E inclusive se você até ligar em alguns fabricantes, se você ligar esse um ponto em 2 eletrodomésticos, você corre o risco ainda de perder a garantia, você tem que fazer uma instalação correta, né? Então, eu indico, quando puder instalar algum equipamento no gás, você vai ter bastante economia do que se deixar tudo elétrico, tá? O gás é muito mais econômico do que a energia elétrica, porém, ele é mais poluente, já que boa parte da nossa energia elétrica, falando de Brasil, vem de hidrelétrica, que é uma energia renovável, né? Mas se a gente pensar somente no consumo, o gás é muito mais econômico, tá? E aí eu deixo outra dica, né? Se você ficar na dúvida entre ligar o seu cooktop ou o forno, eu indicaria você ligar o cooktop. Eu sempre ligo no gás o equipamento que você mais vai utilizar. Então você vai utilizar muito mais o cooktop no seu dia a dia do que o forno. Então opte por deixar o cooktop a gás, né? E aí o forno você deixa na eletricidade, porque dessa forma também você vai conseguir economizar energia, porque daí você vai deixar o equipamento de maior uso no gás. Aí minha última dica também, já que eu entrei no assunto do gás, é se você puder ligar o aquecimento de água, chuveiro, torneiras, no gás, também vai refletir uma boa economia na sua conta, já que o gás é muito mais econômico, né? Então se você conseguir deixar o aquecimento da água no gás, é uma boa opção para você não ter que instalar um aquecedor elétrico, que chuveiro e aquecimento de água em torneiras de residência representam o maior consumo na conta de energia elétrica. Espero que vocês tenham gostado das dicas de como economizar energia, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu comentário aqui embaixo que depois a gente responde.